Olá, eu estou aqui hoje para fazer a correção dos exercícios dos elementos da narrativa, que foi a unidade que nós já tratamos na videoaula anterior. Então, só para recordar vocês, nós temos aí os elementos, né, que compõem a narrativa, que são os personagens, protagonista, antagonista e coadjuvante. Né? O protagonista é aquele que conduz a narrativa, o antagonista é aquele que se opõe ao protagonista, e vamos ter os personagens que estão ali à sua volta, né, que circundam o protagonista e o antagonista, ajudando a compor e a contar essa história. Nós temos aí, obviamente, se eu tenho uma história, se eu tenho um enredo, eu vou ter um narrador. O narrador ele pode ser personagem, pode ser narrador observador. Aí nós vamos ter aí o foco narrativo, que poderá ser em primeira ou em terceira pessoa, dependendo de quem vai contar a história, né? Se o narrador é personagem, em primeira pessoa, se o narrador é observador, em terceira pessoa. Nós vamos ter o espaço onde se passa essa história, né? Onde acontece essa história. E nós temos o tempo, que pode ser cronológico ou psicológico. No cronológico, ele é um tempo mais objetivo, que é o horário, o tempo do relógio, etc. Ele vai marcando à medida. Por exemplo, se eu vou contar uma história que se passa, né, por séculos, etc., né, a saga de uma família, ou contar uma história de um povo, né, então, obviamente, o tempo será cronológico. Ou o tempo psicológico, que se passa só na imaginação, né, do personagem. Então, a partir daí, nós vamos fazer a correção dos exercícios. Então, o nosso primeiro exercício aí é uma atividade discursiva em cima de uma fábula, né? O coveiro. Ele foi cavando, 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 pois sua profissão, coveiro, era cavar. Mas de repente, na distração do ofício que amava, percebeu que cavara demais. Tentou sair da cova e não conseguiu. Levantou o olhar para cima e viu que sozinho não conseguiria sair. Gritou. Ninguém atendeu. Gritou mais forte. Ninguém veio. Enrouqueceu de gritar, cansou de esbravejar, desistiu com a noite. Sentou-se no fundo da cova, desesperado. A noite chegou, subiu, fez-se o silêncio das horas tardias. Bateu o frio da madrugada, e na noite escura não se ouviu um som humano, embora o cemitério estivesse cheio de pipilos e coachares naturais dos matos. Só pouco depois da meia-noite é que vieram os passos. Deitado no fundo da cova, o coveiro gritou. Os passos se aproximaram. Uma cabeça ébria apareceu lá em cima. Perguntou o que havia. O que há? O coveiro então gritou desesperado. Tire-me daqui, por favor. Estou com frio terrível. Mas, coitado, conduciou-se o bêbado. Tem toda a razão de estar com frio. Alguém tirou a terra de cima de você, meu pobre mortinho. E pegando a pá, encheu-a e pôs-se a cobri-lo cuidadosamente. Moral da história. Nos momentos graves é preciso verificar muito bem para quem se apela. Então nós temos o texto é de Milo Fernandes, e a partir dele nós vamos fazer. Vamos tratar de alguns elementos da narrativa. Então nós temos aí, a partir dessa fábula, nós temos aí, ele pergunta, qual é o enredo? Então, assim, qual é a história? O que ele conta? Né? Então a história é a história de um coveiro, que gostava muito do que fazia, e ao estar cavando uma cova, ele se distraiu e acabou ficando preso na cova. Né? E mais à frente surge um bêbado que ele acredita que poderia ajudá-lo. Né? E acabou enterrando ele vivo. Então, essa é a nossa história. Quem é o protagonista, a pessoa que conduz a narrativa, que a narrativa gira em torno dessa pessoa? Então é o coveiro. Neste caso aí, nós vamos ter um antagonista, que é o bêbado. Você observa que nós não temos, só temos dois personagens. Nós não temos, né, o coadjuvante, né, alguém que ouviu o grito e não atendeu, enfim, alguém secundário. Nós temos só o protagonista e o antagonista. Qual é o tipo de narrador? Né? Então nós temos aí um narrador observador. É alguém que está de fora da história e que conta essa história. Observe que o texto está em quê? Em terceira pessoa. Identifique o tempo em que se passa a narrativa. Ele diz a hora? Não, ele fala. Você imagina que ele está começando a cavar, que ele está começando a trabalhar, que é durante o dia. Ele acaba ficando preso e entra à noite. Então nós temos aí durante o dia e a noite, né? Não se precisa uma data, não tem uma data precisa, né, do momento que se passa a narrativa. E o espaço, né? Se eu pensar no espaço mais amplo, ele está no cemitério, mas eu posso pensar no espaço mais específico, porque na verdade ele está no cemitério dentro da cova. E aí é onde se passa
toda a história. Acredito que não tenha sido difícil para vocês entenderem bem essa atividade. Vamos para a atividade seguinte, né? Nós temos aí um outro texto, onde se fala sobre as narrativas indígenas. O texto é um pouco mais longo, não vou ler para vocês, mas enfim. Nós sabemos que em várias culturas, né, toda a sua tradição é transmitida via oralidade, né? E aí nós percebemos que tanto a oralidade como a escrita, ela tem seus diferentes papéis. À medida que o homem começa a registrar tudo, a escrita é extremamente importante, porque ela reproduz, né, aquilo que o homem conta, aquilo que o homem fala. E a oralidade, né, ela foi extremamente importante porque ela vai, né, através das gerações, é que você vai contando as histórias, você vai perpetuando a sua cultura, suas tradições e etc. Tá bom? Nesse caso aí, desse texto, né, eu vou direto para a resposta, que é, na verdade, qual é o objetivo, né, do fragmento aí? É justamente mostrar que a preservação e a transmissão dos saberes e da memória cultural dos povos, ou seja, é falar justamente isso, como isso é extremamente importante, né, para preservar, né, toda a história de um povo. Então nós temos aí a letra B. Ainda dentro da proposta desse exercício, desse tópico, dessa sessão, na verdade, nós temos aí um trecho de Dom Casmurro de Machado de Assis. Como já sabemos e conhecemos a história, acredito que, né, todos vocês conheçam a história, Bentinho, que é o narrador, né, ele é um narrador protagonista, porque ele participa da história, ele acreditava que sua esposa, sua amada, né, Capitu, o traía com seu melhor amigo. Então o trecho vai justamente falar sobre essa questão aí, né? Agora, por que nenhuma dessas caprichosas me fez esquecer a primeira amada do meu coração? Talvez porque nenhuma tinha os olhos de ressaca, nem os de cigana oblíqua e dissimulada. Mas não é esse propriamente o resto do livro. O resto é saber se a Capitu da Praia da Glória já estava dentro de Matacavalos, ou se esta foi mudada naquela por efeito de algum caso incidente. Jesus, filho de Cira, se soubesse dos meus primeiros ciúmes, dizer-me-ia, como no seu capítulo 9, versículo 1, não tenhas ciúmes de tua mulher, para que ela não se meta a enganar-te com a malícia que aprender de ti. Mas eu creio que não. E tu concordarás comigo, se te lembras bem da Capitu menina. Hás de reconhecer que uma estava dentro da outra, como a fruta dentro da casca. E bem qualquer que seja a solução, uma coisa fica. E a suma das coisas, e a suma das sumas, o resto dos restos, a saber, que a minha primeira amiga e meu primeiro maior amigo, tão extremosos, ambos e tão queridos também, quis o destino que acabassem juntando-se e enganando-me. A terra lhes seja leve. Vamos à história dos subúrbios. Gente, nós temos aí, né, que na verdade você percebe que ele conclui, na verdade, né, que muito do que a Capitu é na fase adulta, ela traz, né, do período, esses traços do período que ela era criança. Então a resposta que cabe aqui é justamente a letra A. Conclui-se que Capitu já possuía em criança os traços psicológicos que a caracterizariam na idade adulta, né? Bentinho tentando explicar na cabeça dele por que Capitu era daquele jeito, que ele acreditava ser daquele jeito, né? Ainda que como questão do Enem, nós temos aí mais um pequeno texto, né? O Adãozinho, meu compadre, enquanto esperava pelo delegado, olhava para um quadro de uma senhora. Ao entrar a autoridade, percebendo que o caboclo admirava tal figura, perguntou: que tal? Gosta desse quadro? E o Adãozinho, com toda a sinceridade que Deus dá ao caboclo da roça, mas pelo amor de Deus, hein, doutor? Que mulher feia, parece fiote de cruz credo, parente do Deus me livre, mais horrível que briga de cego no escuro. Ao que o delegado não teve como deixar de confessar um pouco secamente: é a minha mãe. E o caboclo, em cima da bucha, não perde a linha: mas doutor, até que é uma feiura caprichada. Então, gente, nós temos aí um gênero textual, que é a anedota, né?
Ainda não especificamos os gêneros textuais, mas o exercício traz esse gênero textual. Você percebe pela característica, né, que ela tem aí um humor, né? O próprio enredo mostra isso, que sempre são histórias, né, falando do caboclo, são sempre histórias muito engraçadinhas, né? Enfim, com uma certa um certo humor, né? Enfim, então nós temos aí a letra A, que é anedota pelo enredo e humor característicos, né? O enredo é extremamente importante para caracterizar a anedota. No próximo texto, nós temos aí um poema de Luís Camões, inclusive bastante famoso, inclusive não, é bastante famoso, e mais tarde se tornou popular, né, aqui no Brasil, porque foi musicado pelo Legião Urbana. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É o não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente e nunca contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Mas como usar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? O poema pode ser considerado como um texto, né? Nós observamos que ele, na verdade, ele defende, ele fala sobre a história, né? O que seria para ele o amor. Aí nós também temos um outro gênero textual, que é o texto argumentativo. Aí nós temos a resposta na letra A. Em breve vamos poder aprofundar com vocês as características do texto argumentativo, mas você percebe que, na verdade, qual é a proposta? Levar o interlocutor a refletir, né, o que seria o amor. Dando continuidade, nós temos aí um outro texto, né, que eu vou ler para vocês. Eu vou transmitir para o senhor logo uma passagem muito importante, que eu escutei um velho de nome Ricardo Caetano Alves, que era neto do proprietário da fazenda do Buraca. O pai dele, ele contava que o pai dele assistiu uma cena muito importante, onde ele estava do Jacarandá, o chefe dos escravos do Joaquim de Paula, com o chefe dos escravos do Vidigal, que era tratado Pai Urubu. O jacarandá era tratado jacarandá porque ele era um negro mais vermelho. Tá entendendo com o que é que, né? Então, é uma imitância do cerco de jacarandá. Então, eles... Ficou ruim isso. Bom, gente, continuando aqui na sessão para casa, nós vamos ter uma pequena anedota, que é do Boldrin. O Adãozinho, meu compadre, enquanto esperava pelo delegado, olhava para um quadro, a pintura de uma senhora. Ao entrar a autoridade, percebendo que o caboclo admirava tal figura, perguntou: "Que tal? Gosta desse quadro?" O Adãozinho, com toda a sinceridade que Deus dá ao caboclo da roça: "Mas pelo amor de Deus, hein, doutor? Que mulher feia! Parece fiote de cruz credo, parente do Deus me livre. Mais horrível é que briga de cego no escuro." Ao que o delegado não teve como deixar de confessar um pouco secamente: "É a minha mãe." E o caboclo, em cima da bucha, não perde a linha: "Mas, doutor, até que é uma feiura caprichada." Então nós temos o gênero textual aí, que é uma anedota, né? Nós percebemos que o tipo de enredo, o tipo de história é uma das características da anedota. E o humor também é uma das características. Então aí nós temos como resposta a letra A. Na sequência nós vamos ter um texto de Luís Camões, que é um texto bastante conhecido. Inclusive ele já foi musicado pelo Legião Urbana. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder,
É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor, nos corações humanos, a amizade. Ser tão contrário a si é o mesmo amor. Bom, gente, nós temos aí um outro gênero textual. Você observa que o autor ele se propõe a levar você à reflexão do que seria o amor. Ele fala do que é o amor para ele e leva, obviamente, o seu interlocutor a refletir também. Então, nesse caso aí, nós temos um texto argumentativo. Lembrando a vocês que esses gêneros textuais depois serão todos trabalhados um por um, né? No próximo exercício, nós vamos ter, na seção Mais Enem, nós vamos ter também um outro texto que se propõe justamente a registrar a fala, né, a reproduzir, né, na verdade, né, ou fazer uma transcrição, né, de uma história contada oralmente. Você observa que em alguns momentos, quando vocês leram, tiveram até dificuldade, né, de alguns entendimentos, porque ele reproduz de uma forma muito, muito fiel a fala daquela pessoa, como se você pudesse fechar os olhos e perceber aquela pessoa falando. Então nós vamos observar que essas histórias contadas, né, ela tem o quê? Ela vai perpetuar a memória, as tradições, todos os saberes dos antepassados. Então a resposta que cabe aqui é a letra A. Lembrando, gente, que muito do que nós temos hoje veio de transmissão oral. Então, isso é uma característica dos indígenas, né, os quilombolas também, eles têm muito essa questão da tradição oral, de contar a sua história, né, trazer a sua história através dos netos, dos bisnetos, enfim, de todas as gerações. Dando continuidade, nós temos aí o próximo texto. Eu vou dar uma lida para vocês nesse texto. Primeiro surgiu o homem nu de cabeça baixa. Depois veio um raio. Então apareceram os bichos que comiam os homens. E se fez o fogo, as especiarias, a roupa, a espada e o dever. Em seguida se criou a filosofia, que explicava como não fazer, o que não devia ser feito. Então surgiram os números racionais e a história, organizando os eventos sem sentido. A fome desde sempre das coisas e das pessoas. Foram inventados o calmante e o estimulante, e alguém apagou a luz. E cada um se vira como pode, arrancando as cascas das feridas que alcança. A narrativa enxuta e dinâmica de Fernando Bonassi configura um painel evolutivo da história da humanidade. A gente percebe muito bem, né? Primeiro surgiu o homem, você percebe que ele está contando, né, a história evolutiva da humanidade. Nele, a projeção do olhar contemporâneo manifesta uma percepção que você percebe que ele transita entre o humor, né, a parte engraçada, ele é um pouco irônico, né, justamente para poder fazer o quê? Para poder jogar, como está nesse dia a dia, né? Vamos nos virando, vamos nos curando das coisas que vão acontecendo, né? Então você percebe que existe né, entre esse humor e a ironia, justamente para celebrar o caos da vida cotidiana. Que aí, no caso... Bom, gente, chegamos finalmente aqui na síntese da unidade. Então, nós temos aí os elementos da narrativa. Nós observamos que aí nós vamos, para poder fazer essa síntese, vamos definir cada elemento. Quais os tipos de personagem? Então, nós conhecemos o protagonista, aquele que conduz a história gira em torno desse protagonista. Nós vamos ter o antagonista, aquele que se opõe a esse protagonista. Nós vamos ter os personagens secundários. Nós vimos agora na fábula que nós lemos, por exemplo, sobre lá do Coveiro, que não existe personagem secundário. Pode ser uma história apenas com só o protagonista e o antagonista. Mas os tipos de personagens são esses: protagonista, antagonista e secundário. O enredo se estrutura em quais partes, né? Então nós vamos ver as partes do enredo, que é a apresentação ou exposição, é logo onde eu apresento os personagens, apresento a história. Nós temos aí o desenvolvimento ou complicação, onde eu vou contar boa parte dessa história, onde os fatos vão acontecendo, a narrativa vai se conduzindo, né,
para se colocar essa oposição entre protagonista e antagonista. Nós temos o clímax, é o ápice, né, o ápice da história, que vai nos levar ao desfecho, ao término dessa história, à conclusão dessa história. Quais os tipos de narrador? Também observamos no exercício anterior que nós vamos ter 2 tipos de narrador. O narrador observador, que é em terceira pessoa. Lá o conto do Coveiro, nós percebemos que o narrador é um narrador observador. E nós temos narrador personagem. Vocês viram no trechinho da Capitu que Bentinho é um narrador personagem. Ele conta a sua própria história. Como pode ser o elemento tempo na narrativa? Então, o tempo pode ser cronológico ou psicológico. Cronológico ele é objetivo, psicológico ele é subjetivo. Cronológico é o tempo do relógio, né? Você vai marcar hoje, amanhã, no dia tal, na hora tal, etc. E o psicológico ele se passa na imaginação do personagem. E o que é o espaço na narração? É o local justamente onde as ações e os fatos acontecem. É onde se passa a história. Quando eu falei para vocês lá atrás, na aula anterior, do Curtiço, eu falei isso para vocês, né? Como o espaço onde se passa essa história é importantíssimo, né, para a história. Talvez se acontecesse em outro local, a história não teria, né, o mesmo sentido, né? Talvez a história nem existisse, porque o espaço ali, ele que conduz praticamente toda a narrativa. Bom, gente, vocês vão observar que lá mais à frente nós vamos ter uma atividade aí que vocês podem fazer. Nós estamos no presencial, mas vocês podem fazer. Quando retornarmos, o professor vai ter oportunidade de corrigir, né, de ler com vocês, fazer algumas observações. Então vocês têm aí uma história, você tem um cartoon que brinca com a história da Branca de Neve e os 7 Anões. E aí a proposta é você criar uma narração, né, com foco narrativo de primeira pessoa, né, ou seja, o narrador pode ser a bruxa, a Branca de Neve, um dos anões, ou seja, é um observador testemunha, aquele que está dentro da história, e ele vai contar a história, tá? A sugestão aí, como tá, é você recriar ou recontar a história original. É um bom exercício, se vocês tiverem oportunidade, vai ser muito bom. Então, quero deixar um abraço e até a próxima.